Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o César Marcha, aqui da SMA Advogados, e vou falar hoje com vocês sobre uma temática que eu acho muito interessante, que é o inventário extrajudicial e as mudanças que foram feitas no inventário extrajudicial que possibilitam aí você utilizar de várias ferramentas dentro do inventário extrajudicial para facilitar o planejamento sucessório. Tá bom? Antes de tudo, eu queria pedir para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Essa parte eu tenho dificuldade de pedir para você, às vezes esqueço, mas quero já aqui desde o início pedir que você faça isso, porque eu tenho certeza que você se inscrevendo aqui no canal, você vai ter acesso a outros conteúdos de planejamento sucessório, de direito financeiro, também de muitas coisas interessantes que podem realmente mudar a sua vida e transformar o seu legado. Tá bom? Vamos lá, gente. Sobre agora o que a gente vai falar, que é o inventário extrajudicial. Primeiramente, antes de começar a falar sobre as mudanças que nós tivemos e realmente trazer para vocês o que a gente pode fazer no seu inventário extrajudicial, eu preciso diferenciar. O que é o inventário extrajudicial? O que é isso? O que é o inventário judicial? O inventário extrajudicial é um inventário que é feito no tabelionato de notas, que é feito diretamente com o tabelião num cartório. Famoso aí, muita gente diz, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se fala muito cartório de rua, né? Porque tem um cartório que fica no fórum, que é onde a gente tem os processos, onde tem a vara dos juízes, e tem o cartório de rua, que é ali o cartório de notas. A gente tem os de registro de imóveis, a gente tem os de registro de pessoas naturais, e o tabelionato de notas, e ali onde a gente tem os registros de imóveis, a gente tem a possibilidade de fazer o quê? A gente tem a possibilidade de fazer o inventário extrajudicial. E o que é o inventário extrajudicial? Ele é um inventário facilitado diante de uma possibilidade de existir um inventário em que não há brigas, não há questionamentos, não há dúvidas de como vai ser dividida a herança, facilitando o trabalho dos herdeiros e do inventariante. Tá bom? Muita gente às vezes acha que por ser inventário extrajudicial não tem inventariante, não tem nada do procedimento, mas tem sim inventariante. E o que é a grande diferença do que a gente tem no inventário extrajudicial que veio nos últimos anos e que a gente tem do inventário judicial? Anteriormente, a gente só conseguia realizar vendas de imóveis, e vamos imaginar que você precisava vender um imóvel ali até para pagar as próprias custas do inventário. Se você precisasse fazer isso, você ia ter que ter um inventário judicial. Ah, mas César, não tem discussão nenhuma na minha família, todo mundo está de acordo como vai ser dividido os bens, está todo mundo de acordo com tudo, mas a gente precisa vender aqui um imóvel, precisa vender um carro, a gente precisa vender uma coisa que está aqui no nosso inventário para conseguir pagar as custas. O que você ia ter que fazer? Você ia ter que fazer um inventário judicial. Hoje em dia você consegue, se for para pagamento de custas, emolumentos, impostos e até mesmo para o pagamento dos honorários advocatícios, você consegue fazer a venda daquele bem de maneira que esteja no inventário extrajudicial. Você só vai precisar ali da adoção. Em alguns casos, quando não forem esses casos que eu exprimi agora, você vai precisar de um alvará judicial. Você vai ter que entrar com uma ação pedindo um alvará judicial para poder fazer a venda. Nesses primeiros casos que eu acabei de abordar com vocês agora, você não vai precisar. Você só vai precisar realmente que o inventariante assine ali e faça a busca pela venda daquele bem. Quando o inventariante fizer a venda daquele bem, tudo bem, pronto, resolvido. Você consegue fazer o pagamento das custas, o pagamento do imposto de transmissão, você consegue fazer tudo o que você necessita dentro do inventário. Agora, César, eu preciso vender um bem para pagar uma dívida. Eu preciso vender um bem porque a gente precisa pagar uma dívida que o meu falecido pai tinha com um grande amigo dele e que está no inventário essa dívida. Eu vou poder fazer essa venda no inventário extrajudicial? Aí, nesse caso, você vai precisar do alvará. E aí, nesse caso, mas é interessante, porque anteriormente você ia precisar do quê? Do inventário judicial. Agora você vai precisar só de uma ação pedindo um alvará judicial de autorização para aquela venda. E aí você vai lá demonstrar naquela ação que você está querendo realizar aquela venda para o pagamento daquela dívida e já vai colocar ali. É muito bom que o advogado coloque quem tem interesse na compra. Tá bom? Isso é uma mudança que veio para o inventário extrajudicial e facilita o procedimento. E uma segunda mudança que a gente também teve é que agora, mesmo quando a gente tem menores, antigamente se você tinha um menor que era herdeiro, você precisava
passar pelo inventário judicial. Você não ia conseguir mais que fosse um inventário extrajudicial. Você ia precisar, por quê? Porque todos os atos iam ter que passar pelo Ministério Público para averiguar se o direito daquele menor não estava sendo de alguma maneira desrespeitado, ou o patrimônio não estava sendo dilapidado e não estava respeitando o direito do menor. Então não adiantava só que ele tivesse representado por algum advogado por meio de uma representação da mãe, do pai ou de quem tivesse autorização, fosse ali o tutor dele. Naquele caso, se você tivesse um menor, você ia precisar que o inventário fosse judicial. Hoje você consegue ter um inventário extrajudicial mesmo com o menor, desde que ele receba o quinhão da parte de todos os bens iguais às outras pessoas. Então você não vai ter como ter uma divisão dos bens. Isso é uma coisa que está sendo muito questionada já. Você não vai conseguir ter a divisão dos bens de uma maneira perfeita. Muita gente está dizendo isso, que na verdade o que você tem que ter é uma parte de todo o bem. Ele vai ter que ficar em condomínio, porque ele tem que ter um quinhão de todos os bens. Então isso é muito interessante e está sendo discutido e com certeza vai evoluir para que ele possa receber somente uma parte dos bens e não uma parte de todos os bens. Tenho certeza disso porque é o que faz mais sentido, obviamente. Mas, no entanto, hoje, na data de hoje, que a gente está aqui fazendo esse vídeo, a gente tem uma discussão sobre isso. Porém, você já consegue ter um inventário extrajudicial, mesmo tendo um menor ali, o que é um grande ganho para a sociedade. Porque antigamente, só por ter um menor, você tem que passar a seu inventário judicial. César, mas e o direito desse menor? Agora, então, pode ser desrespeitado, o patrimônio pode ser dilapidado, ninguém está mais com interesse em proteger o menor? Não. Nesse momento, a grande questão é que vai passar tudo pelo Ministério Público, mas vai passar através do tabelião. O tabelião vai enviar isso para o Ministério Público, o Ministério Público vai averiguar e vai autorizar. Não precisa entrar com uma ação judicial para ter a participação do Ministério Público. O Ministério Público vai participar no inventário extrajudicial. Se houver alguma discordância, aí o Ministério Público vai levar isso para o Judiciário, vai ser dirimido e depois vai voltar a correr novamente de maneira extrajudicial. Então a gente tem uma facilitação, a gente tem aí a adoção de vias administrativas, né, para realizar o inventário, uma facilitação do inventário no Brasil para tornar tudo menos custoso e mais rápido. César, diante do que você está me dizendo, dentro de um planejamento sucessório ainda vale a pena ou é melhor deixar tudo para ter um inventário extrajudicial? Ainda vale a pena um planejamento sucessório no sentido de você conseguir diminuir ao máximo os custos para passar o seu legado e, segunda coisa, você ter um inventário extrajudicial já organizado, chegar lá para assinar e acabou, chegar lá para aquilo ser resolvido em meses, em semanas, ao invés de ser resolvido ainda em anos, mesmo que extrajudicial. Imagina um inventário que precisa vender um imóvel para poder pagar as custas, pagar os emolumentos, pagar os tributos. Por mais que isso seja um procedimento agora, que para pagar isso você consiga fazer a venda sem a necessidade de uma autorização judicial, você vai ter que procurar um comprador, você tem um período para abertura do inventário, você pode acabar tendo a inclusão ali de uma multa, porque o inventário não foi aberto no tempo certo. Aí agora imagina, mesmo um inventário extrajudicial, que tem um menor, mas que tem uma pessoa que está tentando desrespeitar o direito dele porque não está tudo organizado, porque já não está tudo pronto, e aí tem alguém ali com interesse de, sendo bem sincero, né, passar a perna ali naquele menor, deixar ele com um menor nível de patrimônio do que os outros herdeiros, e aí você tem um problema no inventário extrajudicial, vai para o Ministério Público, ele vai levar isso para o Judiciário e vai demorar anos e anos. Então o planejamento sucessório, ele continua sendo importante. Agora o melhor é que a gente tem novas ferramentas. E não só, como eu gosto de dizer, não é só de holding que vive o planejamento sucessório. Planejamento sucessório não é fazer uma holding. Planejamento sucessório é utilizar as ferramentas corretas de sucessão para que você tenha uma diminuição de custos e uma diminuição de trabalho na passagem do seu legado e que ele possa chegar realmente para as pessoas que você desejava que ele chegasse. Tá bom? Bom, gente, esse é um vídeo curto sobre essa temática, espero que tenha sido elucidativo, prático e que a partir daí vocês possam pensar melhor no seu planejamento sucessório e deixar tudo claro e límpido para vocês, porque planejamento sucessório não é coisa só de gente bilionária, é coisa que você pode organizar para ter um inventário extrajudicial melhor do que o das outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço, gente, e até o próximo vídeo.